Dá pra passar em medicina de primeira estudando em casa? Eu acho que não. A concorrência de medicina é brutal. Pensa comigo, são milhares de candidatos para pouquíssimas vagas. Muitos deles estudaram nos melhores colégios do Brasil e tiveram todo o apoio do mundo para serem aprovados em medicina. Como competir com isso estudando sozinho em casa? Outro ponto crucial é a disciplina. Em casa, as distrações são infinitas. Redes sociais, a família berrando no seu ouvido, dizendo que você tem que arrumar o seu quarto, sem uma rotina estruturada e com uma cobrança extrema. E para completar, tem a parte emocional. A pressão de um vestibular tão difícil, somada à solidão, pode gerar ansiedade e desmotivação. Sem pessoas te ajudando no cursinho a superar isso, muitos acabam desistindo antes mesmo de começar. Isso é o que muita gente acha sobre aprovação, mas não é verdade. Passar em medicina de primeira e estudando em casa pode ser uma das melhores estratégias se você souber como fazer isso do jeito certo. A principal vantagem de estudar em casa é a liberdade para personalizar a sua rotina. Você não precisa seguir o horário que alguém impôs a você. Você, de acordo com a sua vida, de acordo com a sua correria, com os seus compromissos, vai se organizar para aprovação. Em um cursinho, todo mundo deve seguir o mesmo ritmo, enquanto quem estuda em casa segue o seu próprio ritmo. É por isso que é muito comum em cursinhos, principalmente se você não tem as ferramentas certas, você ficar para trás muito rapidamente. Já estudando em casa, você foca no que mais precisa, otimizando o tempo e acelerando o seu aprendizado. Além disso, hoje existem ferramentas incríveis para ajudar uma pessoa a estudar em casa de forma independente e tão eficiente ou mais do que o ensino tradicional. Com um bom plano de estudos, revisões, simulados e tutoria para poder tirar as dúvidas, você consegue ser aprovado de primeira em medicina, mesmo sem estar num cursinho. Luma, e como eu faço isso? Eu sugiro que você use o Gibit. O Gibit é uma plataforma criada pela Faber-Castell e pela Jovens Gênios com o objetivo de te ajudar a se preparar. Seja você um aluno de cursinho que precisa de ferramentas extras para personalizar isso, seja você alguém que estuda em casa. Se você quer passar em medicina de primeira, você vai seguir o passo a passo que eu vou te mostrar agora. O planejamento ideal para aprovação em medicina precisa de 3 pilares. O primeiro é ter uma organização de estudos inteligente. Muita gente erra ao estudar aleatoriamente e não ter um cronograma claro. A solução é criar um plano que se adapte à sua rotina. Aqui no Gibit, a primeira coisa que você faz quando você cria a sua conta é clicar em ativar o seu cronograma. Aqui você vai selecionar os blocos de horário que você deseja dedicar aos estudos. Então, por exemplo, Luma, eu tenho o período da tarde para dedicar aos estudos. Ok, que horas? Das 2 às 3? E aí você vai preenchendo esses horários de acordo com a sua disponibilidade. Tem gente que não é o período da tarde, e sim o período da noite. Não tem problema, só você pintar aqui os quadradinhos clicando em cima deles. A organização por blocos é uma das organizações mais eficazes que existem, porque quando você bloca um tempo para um objetivo, para um projeto seu, como passar em medicina, significa que durante aquele tempo a única coisa que você vai fazer é aquilo. Então você não vai se distrair, você não vai se perder, você não vai procrastinar, é hora de sentar e se dedicar àquilo. Então isso aqui é muito legal. Tem pessoas que, por exemplo, tem uma disponibilidade em alguns dias da semana, em outros não. Ou ainda tem uma disponibilidade maior apenas no fim de semana. Então o legal dessa ferramenta é que não faz distinção. Independentemente da tua disponibilidade, da tua rotina, o plano de estudos vai se adequar a ela. Então eu vou botar um exemplo de alguém que estuda no período da noite. Então tem das 7 às 10 da noite para estudar. Digamos que de dia você esteja na escola, né? E queira passar em medicina de primeira. Opa, sábado e domingo não tem aula, ainda bem. Vamos tirar sábado e domingo e ver o que acontece dessa forma. Aí você clica aqui embaixo em finalizar o cronograma, ele vai configurar e vai te trazer algo personalizado. Pronto! Olha, gente, leva 1 minuto, parece mágica. Aqui já tem exatamente tudo que você precisa estudar e revisar de acordo com a sua disponibilidade. E aí você pode ir passando dia por dia para poder ir
clicando. Aqui a gente tem pro primeiro dia razões e proporções, porcentagem, estatística, probabilidades, sistema de numeração e área das figuras planas, ok? Então já fica tudo organizado aqui pra você. Gente, tô apaixonada por isso, sério, é mágico. Quem estuda pra vestibular sabe o quanto isso aqui é necessário. A segunda coisa é fazer simulados. Só passa em medicina, ainda mais de primeira, quem simula uma situação real, como um vestibular. Acontece que a maioria das pessoas não faz isso e chega na prova achando que fazer a prova é a mesma coisa que fazer as questões no cursinho. Acontece que não é. O fator tempo, o fator cansaço, o fator não ter consulta ao material, o fator nervosismo, são coisas que impactam demais o seu resultado. Então você precisa simular. E aqui no Gibit você tem isso disponível para você. Aqui embaixo tem simulados de todas as áreas, simulados de ciências humanas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias. Porque não adianta você ir bem em redação se a sua nota na prova objetiva é muito ruim. Isso prejudica a sua média. Eu acho que a redação é a principal alavanca para uma aprovação em medicina, mas ela não é a única coisa importante. Aqui a gente tem simulados curtos de 10 questões para você começar a ir aquecendo, porque para alguém que nunca fez o Enem ou vestibular, nunca fez 45, 90 questões de uma vez, junto muitas vezes com redação, é difícil ter esse fôlego. Então se você vai treinando de 10 em 10, uma vezinha ali por semana, você vai se desenvolvendo muito bem. Importante, esses simulados, eles precisam usar TRI. TRI é a teoria de resposta ao item e é a metodologia que o Enem usa para atribuir a sua nota, que é diferente de uma metodologia tradicional. Numa metodologia tradicional, cada questão acertada vale 1 ponto ou X pontos. No Enem não é assim. No Enem as questões são divididas em fáceis, médias e difíceis, e quanto melhor você for nas questões fáceis, e aí um pouquinho menos nas médias, um pouquinho menos nas difíceis, melhor vai ser a sua média. Porque o Enem entende que se alguém foi bem nas questões difíceis e não nas fáceis, essa pessoa chutou. Então a TRI foi uma técnica criada para evitar o chute, para penalizar o que o robô considera o chute, que é acertar questões difíceis e não questões fáceis. Então, o simulado que você precisa fazer, ele tem que ter TRI. Não adianta você fazer um simulado que tem um cálculo de nota diferente, que é o que o Enem usa. Aqui no Gibit, você já tem o seu resultado com base na TRI. Mas tem um terceiro pilar que é muito importante. Não estudar sozinho. Não ficar com dúvida, porque não tem para quem tirar dúvida. Muita gente, quando estuda em casa, acaba não tendo ferramentas, opções para tirar as suas dúvidas. E é por isso que o Gibit criou o Tutor Online, que é uma inteligência artificial treinada para responder perguntas sobre preparação para o Enem, preparação para o vestibular. Isso aqui é muito diferente de você usar um ChatGPT. O ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, ela não foi treinada especificamente para esse meio dos vestibulares, esse contexto de aprovação. Você vai usar, a partir de agora, o Tutor Gibit, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa é a vantagem de ter uma inteligência artificial para te ajudar. Ela não dorme, ela não descansa, ela não precisa de fim de semana. Eu sei que muita gente estuda em fim de semana e isso ajuda. Então, por exemplo, se você tá com alguma dúvida sobre seu plano de estudos, você pode só clicar aqui em quero falar sobre meu plano de estudos, ou você pode escrever a sua dúvida. Lembrando que quando a gente está falando de inteligência artificial, quanto mais específico a gente for no nosso texto, no nosso prompt, melhor o resultado. Aqui eu só cliquei no botão, falei quero falar sobre meu plano de estudos, e aí ele me chama pelo nome. Ai, que fofo. Que ótimo que você quer conversar sobre seu plano de estudos. Entendo que você está se preparando para o Enem e vestibulares, tal. E aí ele faz algumas perguntas para eu dar informações que são importantes que ele tenha para ele botar no meu plano de estudos. Então ele pergunta: você tem conseguido organizar seu tempo e seu foco? Quais têm sido as maiores dificuldades que você tem enfrentado? E aí ele pede para você dar mais informações para que ele possa dar uma resposta melhor. Esses são os 3
pilares. Por último, não estudar sozinho. Em segundo lugar, não deixar de fazer simulados. E em primeiro, não ter um cronograma generalizado e sim algo personalizado. Mas tem uma dica extra que eu quero te dar, que é ter uma estratégia de memorização. E eu gosto muito aqui do Gibbet porque ele já tem flashcards. Flashcards são uma das técnicas mais populares de memorização. Tem gente que usa flashcards físicos, que é basicamente um cartão, por isso que é card, um pedaço de sulfite, de cartolina, em que de um lado você põe a pergunta, do outro lado a resposta. E aí você vai se testando para memorizar. Essa é uma estratégia muito útil até para redação, para repertório, para argumento, para tudo isso. Mas o que a gente não pensa é que os flashcards não precisam ser físicos, eles podem ser virtuais. Então aqui, quando você clica num conteúdo, você tem 3 metodologias de aprendizagem ativa, que não é você ficar parado assistindo a aula e achando que você vai conseguir responder questão com base nisso, e sim você tá ativamente acessando aquele conhecimento, e uma das formas são os flashcards. Então aqui você clica, ele faz uma pergunta e do outro lado tem a resposta. Essa é uma ótima metodologia para aprendizagem e também para memorização. Se você entendeu, você clica em entendi. Se você não entendeu, você clica em rever. E aí aquilo vai como resposta negativa e entendi vai para o outro lado. Então, o próprio Gibbet, ele é inteligente e ele vai mandar para você novas questões semelhantes àquelas que você errou. Então, em vez de você ficar para sempre estudando só as coisas em que você já é bom, você foca naquilo que são as lacunas do seu resultado. Sério, eu já vi muita gente cometendo esses mesmos erros. Estudar com plano de estudos generalizado, não fazer simulado, se isolar e não conseguir tirar as dúvidas e não memorizar as coisas que tá aprendendo. E são pessoas que estudavam todos os dias, eram muito dedicadas, mas que não viam progresso, mesmo que presencialmente e em cursinhos caríssimos. Até que começaram a usar um método de planejamento inteligente como esse do Gibbet. O Givago, por exemplo, é um aluno meu de redação que passou em medicina, e quando eu perguntei para ele como que ele conseguiu passar em medicina, ele disse que estudar online foi essencial. Muita gente acha exatamente isso que o Givago falou, que se você estuda numa boa escola já tá tudo certo, mas não é assim que funciona. Ok, para que você possa passar em medicina de primeira estudando em casa, assim como o Givago e outros alunos meus, eu recomendo que você faça o download do Gibbet agora. Com ele você vai ter cronograma inteligente, simulado inteligente com resultado TRI e uma inteligência artificial treinada para isso, para te dar tutoria 24 horas por dia. E o melhor, eu consegui um cupom de desconto pra gente. O cupom é LUMA20, você vai ter 20% de desconto na assinatura do Gibbet, que já é super acessível. Eu vou deixar aqui embaixo o cupom escrito e o link direto para você se cadastrar. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários qual dessas estratégias, que eram 3, mas eu entreguei uma extra, então foram 4, você ainda não aplica na sua rotina de estudos. E se você quer saber como fazer a redação da aprovação em medicina, eu falei nesse vídeo aqui. Vem aprovação em medicina e ponto.